Mulher caridosa revela segredo surpreendente que muda a vida de rico em um instante. Roberto era um gigante do mundo tecnológico. Em São Paulo, suas conquistas eram relatadas em revistas de negócios, e seus produtos eram idolatrados por todos. Em um dia comum, enquanto caminhava apressado pelas ruas vibrantes da cidade, rodeado pelo som dos ônibus e pelo cheiro de pão fresco das padarias, ele se sentia invencível. O que poderia dar errado? Ele era senhor de uma fortuna colossal, proprietário de mansões e iates, com uma carreira que mais parecia um conto de fadas. Porém, a vida tinha uma forma peculiar de nos surpreender. Ao cruzar uma esquina, um encontro inesperado chamou sua atenção. Clara, uma mulher em situação de rua, estava sentada no chão, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Algo naquela mulher o atingiu como um tufão. Ela o olhou nos olhos, não como um beggar, mas como alguém que conhecia um segredo escondido. O coração de Roberto disparou. Antes que pudesse desviar o olhar, Clara murmurou: "Você não sabe quem você realmente é, Roberto." As palavras dela ecoaram como um grito ensurdecedor. Ele se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Um nó na garganta o impediu de falar. "Como você sabe meu nome?" perguntou, tentando manter a compostura. Mas havia uma franqueza no olhar dela que o deixou paralisado. Clara continuou: "Você não é só um magnata. Você carrega em si as sombras do passado. Sua história entrelaça-se com a minha de uma maneira que você nunca imaginou." Neste momento, a multidão ao redor deles desapareceu e o som da cidade se tornou um zumbido distante. O mundo de Roberto se desmoronava. Ele sempre acreditou que seus sucessos o definiam, que a ostentação e o poder eram tudo o que importava. Mas quem era ele realmente? Clara revelou que nos anos 80, sua mãe havia trabalhado em um orfanato onde ela passou a infância. E lá ela havia feito uma escolha que a deixou marcada para sempre. Ela salvou a sua vida, na esperança de que um dia você pudesse viver como merece. Mas o que você fez com essa história? Sua voz era um misto de dor e afeto. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas. Desde então, a solidão o acompanhava como uma sombra. As relações com sua família se deterioravam, e os amigos estavam mais interessados em suas fortunas do que em sua vida. O colega de trabalho ambicioso, Tiago, estava sempre à espreita, pronto para tomar seu lugar, capitalizando em sua crise interna. Agora, com essa revelação, o que ele faria? O tempo parecia escorregar entre os dedos de Roberto. O peso da culpa e da descoberta era quase insuportável. Ele olhou para Clara, que estava ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. "Você pode me ajudar a encontrar esse propósito que perdi?" perguntou, quase em um sussurro. A resposta dela poderia mudar tudo, mas a cidade continuava a girar ao seu redor, indiferente. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí."
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto olhou nos olhos de Clara, a cabeça girando com a revelação que acabara de receber. Havia uma mistura de esperança e desespero em sua voz quando perguntou se ela poderia ajudá-lo a encontrar o propósito perdido. Mas antes que Clara pudesse responder, um grito rompeu o ar cortante da manhã. Roberto! A voz potente era de Tiago, seu colega ambicioso que atravessava a multidão como um furacão. A expressão em seu rosto era de raiva, como se o próprio inferno o tivesse jogado ali. O que você está fazendo com essa mulher? Olha a sua imagem. Você não pode ser visto com ela. O escândalo imediato fez a preocupação nos olhos de Clara se intensificar. Vá embora, Tiago. Roberto respondeu, tentando ignorar o tumulto interno que a presença do colega causava. Mas Tiago tinha um truque na manga, um golpe que ninguém esperava, até mesmo ele. Você acha que pode ficar aqui, fazendo esse teatro? Eu sei quem ela é, Roberto. Recentemente, a polícia a prendeu e adivinha só, ela é saído de um escândalo de tráfico humano. Ela pode ser uma criminosa disfarçada. Tiago deu um passo à frente, o sorriso maligno brotando em sua face. O coração de Roberto disparou. Ele olhou para Clara, que agora parecia atordoada. O que ele deveria acreditar? As palavras de Tiago reverberavam, tornando-se mais plausíveis a cada segundo. É verdade, Clara. Sua voz saía trêmula, um nó na garganta, nutrindo seu medo. Não, Clara sussurrou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Você não sabe do que está falando. Eu sou só uma mulher perdida, tentando sobreviver. Mas as palavras dela foram sufocadas pelo grito do público ao redor. Alguém atrás dele sussurrou. Se ela é criminosa, ele deve se afastar. O murmúrio cresceu como um vendaval, torturando Roberto ainda mais. Ele ficou em pé como se a terra sob seus pés estivesse desaparecendo. Era chocante perceber que, de repente, sua vida estava sendo revirada de ponta cabeça por um simples encontro. A adrenalina disparava e a vontade de fugir era esmagadora. Mas havia uma parte dele que ainda queria acreditar nela, acreditar que havia algo mais. Você não pode fazer isso, Tiago. Não é verdade. Roberto gritou de volta, a voz se partindo. Eu conheço Clara. Nós temos uma conexão. A última afirmação fez com que vários olhares se voltassem para eles, a multidão começando a formar um círculo, interessado no drama que se desenrolava. Tiago sorriu, triunfante. Uma conexão? Veja bem, Roberto, você está se enganando. Eu só estou tentando ajudar. O mundo é complicado e você não deve se deixar levar por essa ilusão. Me deixe em paz. Roberto já estava prestes a se afastar, quando um carro de polícia apareceu na esquina, com as luzes piscando em azul e vermelho. Ele sentiu um frio na espinha. Clara estava agora como uma marionete exposta à luz, pronta para ser desmontada. Não, Clara, não se preocupe. Não deixe que façam nada com você. Ele se lançou em direção a ela, o impulso desesperado de proteger alguém que havia se tornado importante em um breve instante. Mas antes que conseguisse se aproximar,
as portas do carro se abriram e policiais surgiram com expressão séria. Onde você está? Venha conosco. Um deles gritou para Clara. Estava prestes a ser puxada. O tempo parecia congelar e um vazio imenso se instalou no peito de Roberto. Era tudo ou nada. Ele não tinha certeza do que fazer, mas sentia que se não agisse rapidamente, poderia perder Clara para sempre. Espere, eu vou com ela, gritou Roberto, sentindo a adrenalina invadir sua corrente sanguínea. O olhar dos policiais se voltou para ele, e com isso, a tensão aumentou. A multidão assistia atenta, como se o destino dos dois estivesse prestes a ser decidido em um instante. O que levaria Roberto a sacrificar sua reputação, seu status, por uma mulher que mal conhecia? A conexão que existia entre eles começava a se solidificar em um vínculo mais profundo, mais inexplicável. E assim, o coração de Roberto batia forte, enquanto o caos ao seu redor parecia ser só um eco distante. Ele se viu perguntando se estava prestes a entrar em um abismo, ou se, por outro lado, uma nova vida poderia surgir das cinzas daquela confusão, um caminho que poderia revelar verdades que estavam mais além da superfície. Mas mesmo assim, havia um vazio no ar. O futuro era uma grande interrogação. O que viria a seguir? Roberto olhou para os policiais, o coração pulsando em seu peito. Ele podia sentir o peso dos olhares da multidão. Foi um instante de terror, mas também de clareza. Se ele não fizesse nada, se não defendesse Clara, perderia uma parte de si mesmo que ele nem sabia que tinha. Eu vou com ela, gritou novamente. Mas a voz dele parecia distante, como um eco se perdendo na confusão. Os oficiais hesitaram, talvez surpresos com a ousadia do magnata. Mas logo um dos policiais mais altos, com um olhar imponente, avançou. Você não sabe do que está falando, Roberto. Essa mulher. As palavras se perderam no tumulto, enquanto Clara parecia desacordar entre a dor e o medo. Ela é perigosa, ele completou. Como se isso pudesse justificar o que estava prestes a acontecer. Ela é só uma mulher tentando viver. Roberto sentia que a cada segundo o destino dela se tornava mais sombrio. Mas subitamente, o que parecia um cenário trágico ganhou contornos ainda mais sombrios. Um grito penetrou a confusão. Clara, não! A voz era familiar e cortante, como se tivesse atravessado o próprio chão. As pessoas se voltaram e de uma moto surgiu um homem que todos reconheceram. Era o ex-marido de Clara, Lucas, um nome que pairava sobre a cidade como uma sombra. O que ele estava fazendo ali? Seus olhos estavam cheios de raiva e desespero. Você não sabe com quem está lidando, Roberto. Ela é uma criminosa. E eu sou a testemunha que vai derrubá-la. Os murmúrios da multidão aumentaram. O cenário passou de uma situação de compaixão para um espetáculo de condenação pública. O peso da declaração de Lucas pairava no ar, como um fardo insuportável. Exames rápidos se faziam nas expressões de Roberto. Ele estava confuso. Criminosa? O que você quer dizer com isso? A mente dele se contorcia, tentando juntar as peças que não se encaixavam. Ela está envolvida em um escândalo de tráfico humano, Roberto. Ela foi presa por isso. Acha que não soube de nada?
Eu só estou tentando te proteger, Lucas gritou, a voz reverberando com raiva e preocupação. Um novo silêncio caiu sobre a multidão, cada um avaliando o que acabara de ouvir. Roberto sentia o chão sob os pés balançar. As memórias dele com Clara, a conexão que tinha sentido, pareciam agora como fumaça dissipando no ar. Ele olhou nos olhos dela, buscando uma resposta, a verdade que pudesse desmanchar aquele pesadelo. Clara, é verdade? Perguntou, a voz embargada, quase suplicante. Ela não respondeu, apenas olhou para o chão, como se estivesse aguardando o peso de todo o mundo em cima de si. As lágrimas deslizavam por seu rosto, mas Roberto não sabia se eram lágrimas de desespero ou de algo mais profundo. O tumulto aumentava. Alguém na multidão sussurrou: se ela é criminosa, ele não deve se envolver. O ruído se espalhou como um fogo em palha seca. Por um momento, Roberto desejou se afastar, deixar tudo para trás, mas então a visão de Clara, vulnerável e perdida, o trouxe de volta. Ele precisava decidir. Mas qual era a real verdade? Lucas avançou em direção a Clara, os olhos ardendo em indignação. Você estava se escondendo de mim. Me deixou no escuro sobre tudo isso. Esse era um lado de Clara que Roberto não conhecia. A história dela começava a se misturar com um labirinto de mentiras e verdades. Enquanto Clara tentava se recuperar, um movimento inesperado aconteceu. Um dos policiais, sem aviso algum, lançou a mão numa bolsa que estava ao lado de Clara. O movimento foi rápido e a multidão emudeceu, todos aguardando o que aconteceria a seguir. Não, pare! Roberto gritou. Mas já era tarde. O que o policial puxou de dentro da bolsa fez o coração de Roberto parar. Era uma pequena caixa, adornada, e ao abrir revelava fotos, documentos, e um em especial revelou uma imagem que poderia mudar tudo. Uma criança. Os olhos de Roberto se arregalaram. Isso sou eu, disfarçou a incredulidade, o mundo dando voltas ao seu redor. Olhar para esse pedaço de sua vida, daquela mulher que ele tentava defender agora, significava que o choque estava apenas começando. A conexão que ele havia sentido não era apenas uma ligação fortuita. Era algo mais profundo e perturbador. E a última frase que ouviu de Clara, antes que tudo parecesse se despedaçar, foi um sussurro, como uma pergunta enigmática que pairava no ar. Você já se perguntou quem você realmente é? Com isso, o vazio se expandiu e tudo parecia desmoronar sob a pressão de um segredo que poderia mudar o curso não só da vida dele, mas de outros muitos que ali estavam. Roberto ficou paralisado, com a caixa diante de si, a imagem de uma criança estampada num pedaço de papel fazendo seu estômago revirar. Aqueles olhos eram os mesmos, tinham a mesma essência, a mesma profundidade que ele guardava em sua memória. Isso é impossível, ele sussurrou. Mas ali estava a prova, um fragmento de sua vida que parecia ter sido enterrado há muito tempo. Clara, antes uma figura nebulosa de dor e esperança, agora se tornara um enigma. Suspeito. Os murmúrios cresciam na multidão. Viu? Ele é um criminoso! Olha com quem ele está! As vozes pareciam ecoar atrás de Roberto, erguendo uma parede invisível entre ele e tudo o que achava que conhecia. A tensão era palpável. Olhando para a caixa, ele sentiu uma raiva se formando. Você tem que me contar, Clara. O que isso significa?
O que você sabe sobre mim? A raiva dava lugar à vulnerabilidade, um misto que o deixava indignado e perdido. Enquanto isso, a cena piorava. Os policiais, incrédulos com o que viam, começaram a cercar Clara. Você está presa! Nós precisamos de respostas! O tom deles era profissional, mas a urgência se desenhava nas faces de todos ali. E então, no meio do caos, um grito irrompeu, cortando o ar como uma faca. Pare tudo! Era Lucas, o ex-marido de Clara, que havia encurtado a distância em um segundo, sua voz carregada de desespero e uma fúria disfarçada. Todos se viraram para ele, sem saber se o que ele diria seria iluminador ou devastador. Se ela for levada, tudo estará perdido. Lucas avançou em direção a Roberto, seu olhar aprisionado entre a raiva e a aceitação. Você não sabe a verdade. Ela não é apenas uma mulher perdida. Ela foi a responsável pela minha queda. Ela me deixou na mão. As palavras dele explodiram, ecoando a culpa que pairava sobre eles como uma nuvem pesada. Espere, Roberto gritou, tentando ter clareza em meio ao furacão. Emocional. O que você quer dizer com isso? O milésimo de segundo passou como um filme, a imagem de Clara se desfazendo na aridez do momento. E Lucas, com a expressão dura como pedra, respondeu baixinho, como se falasse a um amigo. Ela é uma agente infiltrada. Fui eu que paguei o preço da traição dela. Estava fazendo o trabalho sujo. E agora você está no meio de algo que não entende. O peso da revelação caiu como um raio sobre Roberto. Os olhares da multidão mudaram novamente, agora lançando questionamentos, incertezas e, mais importante ainda, dúvidas sobre quem Clara realmente era. Clara gritou, o desespero preenchendo sua voz. Não é verdade, Lucas. Eu nunca quis isso. Apenas queria te proteger. Mas os olhos de Roberto atraíam, gritando que a confiança estava começando a se desvanecer. E o clímax se desenhou, uma explosão de risadas e gritos misturados a um final dramático. Não, isso não pode terminar assim. Roberto percebeu que a caixa era apenas uma parte de uma história muito mais complexa. Um destino traçado por segredos, mentiras e uma conexão que parecia levá-lo direto ao abismo. Clara, ele se virou para ela, o pânico no olhar. Lute por mim. Não posso perder você de novo. As palavras saíram descontroladas, e por um instante ele se permitiu acreditar que, mesmo em meio ao caos, ainda havia alguma chance de redenção. Mas o momento durou pouco. As sirenes dos carros de polícia cortaram o ar, o som agudo fazendo todos se encolherem. E entre a fraqueza e a urgência, algo inesperado aconteceu. Com um movimento brusco, Clara puxou um pequeno dispositivo do bolso. É isso. Com isso você saberá quem eu sou de verdade, ela gritou apertando um botão. O chão sob os pés de Roberto começou a tremer, mas não era só físico. Era a realidade se desmanchando. E as luzes ao redor piscavam, não por conta da polícia, mas por um pulso de energia que ameaçava revelar o segredo obscuro. Ele olhou para Clara, e por um instante, todo o seu mundo parecia implodir. O que você fez? As palavras saíram forçadas, enquanto a devastação se aproximava como um tsunami. E onde? Antes havia certeza sobre suas raízes. Agora pairava apenas uma pergunta. Quem era ele realmente? E o que isso significava para todos ao seu redor? O futuro era uma grande interrogação, deixando uma nova história à beira do desfecho. Roberto sentiu o coração acelerar de forma descontrolada. A caixa nas mãos de Clara pulsava com uma verdade que ele mal conseguia compreender.
O que você fez? A voz dele era quase um sussurro, sufocada pelo medo do que estava prestes a descobrir. Os policiais, a multidão, até mesmo Lucas, pareciam figuras distantes agora, como se tudo girasse em um lento movimento, enquanto ele focava apenas em Clara. Ela olhou nos olhos dele, a tristeza profunda misturada com algo que Roberto não conseguia identificar. Eu só queria proteger você. Mas antes que pudesse continuar, um poderoso estrondo ecoou pela rua, seguido de um brilho intenso que iluminou a cena. Fogos de artifício? Não. Era muito mais ameaçador. O barulho cresceu em uma onda, e Roberto virou-se para ver uma enorme explosão que parecia ter surgido em um dos prédios próximos. O céu se iluminou com chamas e fumaça, e as pessoas começaram a gritar. O caos reinou instantaneamente. As sirenes da polícia e gritos de terror preenchiam o ar, enquanto todos corriam em direções opostas. O chão tremeu sob seus pés. Roberto, Clara! A voz de Tiago cortou a confusão, mas ele também parecia perdido. A gente precisa sair daqui. As palavras dele ecoavam em sua mente, mas Roberto estava paralisado. Tudo parecia um pesadelo. Quando a fumaça começou a se espalhar, Clara rapidamente agarrou a mão de Roberto. Vem, temos que sair. O pânico em seus olhos despertou um instinto que estava adormecido. Ele a seguiu, mas a multidão os empurrava para longe da cena. A explosão havia mudado tudo. Enquanto corriam, elas conseguiram se afastar do centro da confusão. Um novo medo tomou conta de Roberto. Clara, o que foi aquilo? Ele não conseguia entender. O calor das chamas ainda ardia em sua pele e a adrenalina percorria suas veias. Clara hesitou e sua expressão se transformou em algo que fez o estômago de Roberto revirar. Ela inclinou-se mais perto com a voz tremendo. É uma armadilha, Roberto. Eles estão atrás de você. E eu sou a chave. As palavras dela caíram como uma bomba em seu coração. O que você quer dizer com isso? Lembre-se da caixa, a imagem da criança. Você não sabe o quanto isso significa. Clara olhou para os lados, aterrorizada. Essa conexão vai muito além do que você imagina. Algo nas palavras dela fez um nó se formar na garganta de Roberto. Que conexão? O que isso tem a ver comigo? Você tem que me explicar agora. Ele não conseguia suportar a incerteza. Clara respirou fundo, como se quisesse reunir a coragem que lhe faltava. Lucas, ele não é só um ex-marido. Ele é um agente disfarçado. E nós dois somos parte de algo muito maior. E você é a peça central dessa história. A bomba estourou. Roberto se sentiu tonto. O que está acontecendo? Ele quase gritou, mas o som do caos ao redor cobria sua voz. Que história? O que você está dizendo? Seus pais, eles não eram quem você pensava. Eles estavam envolvidos em algo secreto, algo perigoso. Clara levou as mãos ao rosto, lágrimas nos olhos. E a sua vida foi uma farsa, uma proteção. Eu sou a única que sabe a verdade. Roberto a olhou, confuso e cheio de emoções conflitantes. Como você sabe disso? Por que você não me contou antes? O medo e a raiva se misturavam, as palavras saindo como um sussurro. Zangado. Os olhos dela batiam com a determinação desesperadora de quem não tinha mais tempo. Porque eu tinha medo que a verdade machucasse você.
E agora é tarde demais. Justo quando ela terminou de falar, outro estrondo ainda mais forte ecoou atrás deles. Uma sombra passou sobre eles. Um grupo de homens armados com uniformes escuros aparecia entre as chamas e a fumaça, olhando fixamente para Roberto. O olhar de um deles era inconfundível. Lucas, o coração de Roberto parou. Era ele, mas agora parecia mais ameaçador, como uma presença sombria. Roberto, venha comigo. Ele gritou sobre a confusão. Roberto sentiu o mundo girar. Você não pode ir. Clara puxou-o com força, o pânico refletido em seu rosto. As palavras dela eram um grito de alerta. Ele está tentando te manipular. Com isso, todo o peso da situação caiu sobre Roberto. Ele se viu dividido, sem saber em quem confiar. O caos ao seu redor, o segredo de Clara, a presença ameaçadora de Lucas, tudo convergia em um único ponto de conflito. Roberto! O chamado de Lucas ecoou preciso e cortante. É a sua escolha, amigo. Não podemos deixar o passado nos dominar. E assim, em meio ao caos, a dúvida pairava como uma nuvem. Quem era ele realmente? Qual era seu passado? E qual era seu futuro? E, acima de tudo, quem deveria ser sua confiança agora? A única coisa que ele sabia era que no meio daquela explosão emocional, um novo mistério estava prestes a ser revelado, e a linha entre amigo e inimigo estava mais tênue do que nunca. Roberto olhava para Lucas e Clara, a fumaça ainda pairando no ar. O coração dele batia forte, como se quisesse escapar do peito. Ele ainda estava tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O que está acontecendo? Que história é essa? A voz dele tremia, mas havia uma determinação crescentemente forte. Lucas parecia mais uma sombra ameaçadora do que um amigo. Você precisa entender, Roberto. Você está em perigo. É por isso que Clara não pode ser confiável. Ele fez um movimento brusco, como se quisesse pegar Roberto e levá-lo para longe daquela confusão. Mas Clara se interpôs. Não, ele não pode ir com você. As emoções dela explodiam, um turbilhão de desespero e raiva. Eu não sou a criminosa que você fala, e você sabe disso, Lucas. Essa é apenas uma manobra para desacreditá-la. A voz de Clara soava angustiada, e ninguém sabia quem estava dizendo a verdade. Então, enquanto o ambiente fervia em uma mistura de gritos e sirenes, um barulho ensurdecedor e repentino interrompeu tudo. Uma explosão próxima fez a terra tremer e um vidro estourar. As chamas subiram em uma onda avassaladora e o caos se espalhou, como se um tornado tivesse se formado. Roberto teve um instante para pensar, e em meio à fumaça e aos gritos, Lucas não hesitou. Ele arrancou a caixa das mãos de Clara e a jogou no chão. Você não entende, Roberto. Isso é mais do que você imagina. Mas ao fazer isso, algo inesperado aconteceu. A caixa fez um barulho alto ao se abrir, e as folhas dentro dela se espalharam. Os policiais pararam, atônitos, e o que começou a fluir para fora dela não eram apenas papéis. Eram fotos, documentos, mas principalmente um vídeo que começou a se reproduzir. A tela mostrava uma criança em um orfanato e, ao fundo, uma mulher que Roberto reconheceu. Era sua mãe, mas não estava sozinha.
Um homem aparecia na filmagem, e era Lucas. O choque percorreu cada fibra do corpo de Roberto. Não, isso não pode ser real. Ele mal conseguia acreditar no que via. As imagens mostravam a vida de um bebê que claramente era ele, sendo cuidado com enorme carinho, enquanto Lucas e Clara estavam lá, os dois juntos. Vocês dois sabiam de tudo! O rosto de Roberto se contorceu com a raiva e a confusão. Não é o que parece! Clara gritou, mas a voz dela era quase abafada pelo clamor da multidão que agora cercava o local, todos assistindo à revelação com olhos arregalados. As pessoas murmuravam: quem é ele de verdade? O que está acontecendo? Lucas se virou rapidamente para Roberto. Você precisa entender, Roberto. Não é só sobre você. Nós éramos parte de uma expressão maior, uma missão. Ele gesticulava, a paixão fervendo nas palavras. Estávamos tentando desmantelar uma rede ainda maior. Eu só queria te proteger de tudo isso. Roberto sentiu a pressão em seu peito, como se todo o ar tivesse sido expelido. Proteger ou manipular? Você não pode simplesmente me deixar nesse mundo de segredos. Eu não confio em você. Enquanto a confusão aumentava, um grupo de homens armados começou a cercar a cena, e um deles virou-se para Roberto, rindo. Olha só, quem diria que a verdade viria à tona assim? O ratinho quer sair da toca. No momento, um som familiar começou a estourar entre os gritos da multidão e os protestos dos policiais. Era um alerta, um sinal claro de que algo muito mais perigoso estava prestes a acontecer. Claro, um golpe mortal, e naquele segundo, Roberto se deu conta do que era. Uma trama muito mais profunda do que ele poderia imaginar estava se desenrolando diante de seus olhos. Clara, o que você fez? Gritou, e a súbita clareza atravessou sua mente. O duplo papel dela, manipuladora e vítima. E no meio de tudo isso, ficava uma única pergunta ardente, queimando em seu coração. Quem, afinal, ele realmente era? A verdade assolava suas entranhas. E a única coisa que ficou clara naquele momento era que a realidade tinha tanta profundidade que poderia alterar todo o rumo de sua vida para sempre. Roberto sentiu o peso da revelação apertando seu peito. A imagem da criança na caixa queimava em sua mente, cada segundo se arrastando como se houvesse 1000 coisas a entender. E então, o desespero tomou conta dele. A multidão, agora em frenesi, parecia se mover em câmera lenta. Ele precisava de respostas. Lucas, você está dizendo que vocês nos protegiam de algo mais profundo? A voz dele saía com um tremor. Isso não faz sentido. Ele olhou para Clara, que parecia tão perdida quanto ele. Uma explosão no centro da cidade poderia ser menos do que aqueles segredos. Mas antes que pudesse processar tudo, uma luz ofuscante cortou a escuridão. Cuidado! Gritou um dos policiais. Com um movimento rápido, um dos homens armados já estava apontando uma arma diretamente para eles. A adrenalina correu nas veias de Roberto, enquanto a realidade se tornava uma tempestade de sensações. É uma armadilha, Clara gritou. Eles estão aqui para nos silenciar. O olhar dela estava carregado de pânico e urgência. E antes que alguém pudesse agir, um estampido ensurdecedor ecoou e tudo parecia desacelerar. O vidro estourado na loja próxima refletiu a confusão, enquanto as pessoas corriam em pânico,
gritos misturados ao barulho ensurdecedor. Roberto não tinha certeza do que fazer. Ele estava paralisado. A tensão no ar era palpável. Um dos homens armados avançou. Vocês dois, para cima! Ele se movia com uma determinação assustadora, como uma sombra que ameaçava engolir tudo ao redor. A multidão contrário, um mar de rostos alarmados, tornava tudo mais caótico. Roberto! A voz dele ecoou, mas não era Lucas. Um novo rosto surgiu da multidão. Era um homem que exalava poder e controle. É hora de saber a verdade, Roberto. O homem olhava diretamente para ele, e no jeito que se movia, os olhares fixos mostravam a importância de sua presença. O mundo de Roberto virou de ponta cabeça novamente. Quem é você? Questionou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, o homem apontou para a caixa que estava caída no chão. Você não é só uma vítima, Roberto, gritou o homem. Você é o herdeiro de uma linha perigosa. Cada palavra cortava como uma faca afiada. A revelação bateu fundo e Roberto piscou, tentando entender. Isso não pode ser verdade. Clara desmoronou, seus olhos arregalados. Por favor, não ouça. Em meio à confusão, Roberto sentiu um tumulto de emoções, e quando olhou para Lucas, a expressão do ex-marido de Clara era uma mistura de alívio. Eu sempre soube que você possuía a chave, Lucas disse, parecendo tão perdido quanto ele. No instante seguinte, as sirenes se afastaram da cena, e tudo que se ouviu foi um silêncio tenso. O homem desconhecido riu, um som frio que congelou Roberto. Hoje, vocês duas e o herdeiro descobrirão que não há saída. Ele começou a se afastar lentamente, e a explosão que aconteceu a seguir foi estrondosa. O chão tremeu, e uma onda de calor atingiu Roberto como uma parede. As luzes da explosão iluminaram a noite, revelando um grande símbolo nas chamas, um emblema que ele nunca tinha visto, mas que de alguma forma se sentia familiar. O queixo de Roberto caiu. A marca em chamas tinha uma conexão direta com seu passado. O momento se tornou difuso. Ele sentiu o pânico tomar conta de seus sentidos. O que foi isso? Sussurrou enquanto o caos se instalava ao seu redor. E a última imagem que ficou gravada em sua mente foi a de Clara, chorando, tentando se proteger em um canto, enquanto todas as peças da sua vida começavam a se desintegrar. A pergunta ecoava como um grito na cabeça de Roberto. Quem realmente sou eu? E com isso a crescente realização de que ele estava prestes a ser arrastado para um abismo que desconhecia, pairava acima dele. O futuro, antes uma linha clara, agora se tornava uma densa nuvem de incerteza e mistério, e em um último momento de desespero, Clara olhou diretamente para ele. Se você não lutar agora, pode ser tarde demais, Roberto. Com isso, um novo horizonte ameaçador se formava diante deles. Era tarde para recuar. Roberto sentia o pânico começar a subir pela garganta. Clara estava diante dele, perdida em medo e lágrimas. O caos ao redor se tornava um redemoinho de gritos e fumaça. Mas a única coisa que realmente importava agora era a sensação crescente de que tudo o que conhecia poderia desmoronar a qualquer momento. Se você não lutar agora, pode ser tarde demais, Roberto. As palavras dela o atingiram com a força de um soco. Ele queria entender.
Mas a verdade estava emaranhada em segredos e mentiras. Antes que pudesse responder, outro barulho estrondoso ecoou. Mas não era a explosão ou os gritos dos homens armados. Era como o som de um motor potente acelerando. Roberto virou-se para ver uma van preta se aproximando, parando abruptamente a poucos metros deles. As portas se abriram e dois homens altos e robustos saltaram de dentro, prontos para agir. O coração dele disparou. O instinto gritou que aquilo não era bom. "Clara, corre!" Roberto gritou, apanhando a mão dela. Mas ela estava paralisada, encarando a van com uma mistura de terror e reconhecimento. "Não, não pode ser vocês!" O desespero em sua voz congelou Roberto, antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo. Um dos homens virou-se e avançou com um olhar de determinação. "Clara, você não deveria ter voltado. O plano foi comprometido." A voz dele era baixa, mas a urgência era palpável. "Como você pôde? Eu confiei em você." Clara gritou, a angústia transbordando. "Você sabe que não pode voltar atrás. Estão olhando para nós. Temos que ir agora." O homem a pichou e a tensão aumentou, mas nesse momento, uma explosão de luz brilhou na noite. Roberto olhou ao redor e viu dentro da van uma tela que projetava imagens. A cena era um vídeo, e o que começou a passar nas imagens fez o estômago dele revirar. Ele viu uma fila de crianças e, em meio a elas, ele mesmo. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A lembrança era vaga, quase como um eco distorcido, mas o reconhecimento foi instantâneo. Não, isso não pode ser real. A dor começou a invadir seu peito. Por que ele não sabia disso antes? "Roberto, você precisa nos ouvir." A voz de Clara cortou o caos, mas tudo o que ele conseguia pensar era a vergonha. As mentiras. "O que você fez comigo, Clara?" Ela hesitou. "Eu não sabia que eles fariam isso. Fui enganada, Roberto, e pensei que estava te salvando. Eu não posso mais correr." O outro homem, que parecia jovem, olhou para Clara com um desdém que cortou a atmosfera. "Você trabalhou para eles, Clara. Você é parte disso tudo." Ele gesticulou. "Para a tela. Ele é a chave para o nosso futuro e você arruinou tudo." Nesse instante, um dos homens armados se aproximou deles, a arma em punho. "Saiam do caminho. Ninguém irá interferir." A multidão começou a empurrar, temendo a polêmica que se desenrolava. O terror era absoluto, e Roberto, tomado pela confusão, olhou para Clara. Mas o choque real aconteceu quando ela revelou a verdade, que Roberto nunca imaginou ouvir. "Roberto, eu sou sua irmã." Houve um silêncio ensurdecedor. As pessoas se moveram paradas. A revelação pesava no ar como uma bomba. Roberto não conseguiu processar as palavras. Sua irmã? Isso não era possível. A vida inteira dele virou uma mentira. "Não, isso não faz sentido. Como você pôde esconder?" "Isso?" Ele gritou, a incredulidade distorcendo a voz. "Eu não queria. Eles nos separaram e eu não tinha escolha." As lágrimas rolavam pelo rosto de Clara, e isso fez com que uma parte de Roberto se quebrasse. Ele a viu não mais como uma criminosa, mas como alguém que também tinha sofrido. Mas a dor da traição ainda queimava. Então, do nada, um barulho ensurdecedor vindo da van chamou a atenção de todos.
um explosivo estrondoso se inaugurou. E antes que pudesse entender, o veículo começou a pegar fogo. O calor e o medo invadiram Roberto, e a confusão voltou a reinar. "Roberto, venha!" Clara gritou, puxando em direção às escadas da praça. Mas o caos agora era uma tempestade. Ele estava em um mar turbulento de emoções, sem saber quem confiar. O futuro deles estava em jogo, e a única coisa que sabia era que muitas verdades ainda estavam por vir. "Espere!" Ele parou, fazendo Clara olhar para trás. "Se isso for verdade, nós dois precisamos descobrir tudo. Por que estão atrás de nós? O que você sabe realmente?" A urgência na voz dele foi como um despertar. E com isso, o mistério sobre o que realmente era seu passado passou a ser um labirinto cujas saídas pareciam se fechar. "É a única chance. Se não agirmos agora, podemos desaparecer como fumaça." Clara gritou, mas ao olhar para tudo ao redor, Roberto percebeu que a maior batalha aconteceria dentro dele. O que ele sabia sobre si mesmo virou algo nebuloso, e a única certeza que sobrou foi a dúvida. Seria ele mesmo a chave para decifrar toda essa confusão? Roberto estava ali, paralisado, o coração batendo forte enquanto olhava para Clara. "Se isso for verdade, nós dois precisamos descobrir tudo, porque estão atrás de nós. O que você sabe realmente?" Ele sabia que a pressão estava aumentando e o tempo estava se esgotando. Clara, tremendo, estava prestes a responder, mas um estrondo repentino fez todos ao redor pararem. Foi um barulho ensurdecedor e a van atrás deles explodiu em uma bola de fogo, lançando pedaços de metal e vidro em todas as direções. O calor fez Roberto recuar, enquanto pessoas gritavam e se jogavam ao chão. A cena era caótica, a fumaça agora envolvia tudo. E Roberto conseguiu ver que alguns homens, antes armados e ameaçadores, estavam em pânico, claramente não esperando por isso. "Rápido! Temos que sair daqui!" Clara gritou, puxando para longe do inferno, em que a cena rapidamente se transformara. Mas enquanto corriam, um homem apareceu, atravessando a fumaça, e o medo de Roberto aumentou. Ele o reconheceu. Era Lucas, mais uma vez, mas o olhar dele estava completamente diferente. "Vocês não vão a lugar nenhum." Ele não parecia mais aquele ex-marido vulnerável. Agora era um agente. E então veio a reviravolta. Enquanto Lucas se aproximava, algo inesperado aconteceu. Do bolso dele, uma pequena caixa brilhou, refletindo a luz da explosão. "Vocês dois precisam ver isso." Ele abriu a caixa e no interior havia um dispositivo que começou a emitir um zumbido agudo. De repente, imagens começaram a se projetar na fumaça. E para o horror de Roberto, ele viu sua própria infância novamente, mas agora com uma nova figura. Era uma mulher, e ela se parecia com sua mãe, mas não era apenas isso. O pânico tomou conta dele quando percebeu que a mulher se movia com a mesma confiança que Clara. Com um grito repentino, Roberto se virou para Lucas. "Quem é essa mulher?" "Ela é a verdadeira responsável pelo que aconteceu. Ela é a razão pela qual você nunca soube da sua linhagem." Lucas explicou, a voz tensa. "Ela não queria que você soubesse quem você realmente é. Ela estava nos observando o tempo todo, manipulando a situação. As pressões emocionais aumentaram à medida que as imagens passavam, revelando uma rede de traições,
alianças e mentiras que fizeram o estômago de Roberto revirar. Ele viu Clara também se contorcer, a expressão dela mudando de esperança para desespero. Não, isso não é verdade, ela gritou, mas havia uma tremenda incerteza em sua voz. Você precisa me ouvir, Roberto. Lucas continuou, ignorando a interrupção dela. A sua vida foi toda uma mentira. Clara não está dizendo toda a verdade. Ela sabia mais do que deixou claro. A revelação explodiu na mente de Roberto como um tiro. Você está mentindo, ele gritou, cheio de indignação. Edu. A conexão que sentia por Clara agora parecia uma armadilha. As palavras a feriram e ele sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. O que ele conhecia era um emaranhado de segredos. Naquela fração de segundo, enquanto a fumaça ainda queimava seus olhos, uma sirene de polícia soou mais perto do que nunca. As forças de segurança já cercavam a área e a multidão estava em pânico, gritando e correndo a esmo. Mas Roberto não conseguia se mover. Estava preso entre duas verdades que não pareciam se encaixar. Clara, ele gritou, a voz falhando. O que você realmente é? As emoções correram soltas, misturando amor, traição e a necessidade de quebrar as correntes que o mantinham refém de um passado obscuro. Justo quando tudo parecia perdido, Clara olhou diretamente nos olhos de Roberto. Eu sou a chave, Roberto. Confia em mim e nós podemos acabar com isso. Mas a determinação dela parecia tão frágil. A dúvida ainda pairava. A cena estava prestes a explodir novamente e a conexão entre eles ameaçava desaparecer como a fumaça no ar. O futuro deles estava em jogo. E então, a pergunta que ficou pairando no ar fez o coração de Roberto acelerar. Quem ele realmente era? Sem saber em quem confiar, ele se preparou para o que vinha a seguir. A borboleta sendo testada em um furacão emocional prestes a se desdobrar. E a única certeza era que, ao final, nada seria como antes. Roberto sentia uma tempestade de emoções. Ele olhava para Clara, que agora parecia tão vulnerável. Irmã? Sussurrou, quase incrédulo. Clara apenas assentiu, enquanto o caos ao redor dele se intensificava. O barulho da van explodindo ainda ecoava em seus ouvidos, mas o verdadeiro estrondo estava dentro dele. Ele precisava de respostas. Clara, se você é minha irmã, por que não me disse antes? A angústia na voz de Roberto misturou-se ao pânico que crescia na situação. Lucas estava ali, de pé, a expressão dele entre raiva e preocupação. Os homens armados se aproximavam e a multidão estava em pânico. A pressão aumentava. Era para te proteger, era melhor assim. Eles estavam sempre de olho em nós. Clara defendia-se, mas as palavras estavam carregadas de dor e arrependimento. Roberto sentiu seu estômago revirar. E agora, que fazemos? Se eles realmente estão atrás de nós, somos alvos. Ele olhou para a caixa que ainda estava no chão, com imagens da sua vida jogadas ao ar. Era hora de encarar o destino. Precisamos falar com ele. Ele sabe mais do que deixa transparecer. Lucas apontou para o homem desconhecido que observara a cena de longe. Algo no olhar dele parecia sincero, mas a desconfiança ainda pesava sobre Roberto. Antes que Roberto pudesse reagir, Clara puxou-o com força. Rápido, temos que ir agora. A urgência na voz dela o despertou, enquanto corriam em direção a uma rua lateral. O barulho da perseguição se aproximava. As sirenes da polícia se misturavam aos gritos, criando um som ensurdecedor.
O coração de Roberto batia tão rápido que ele mal conseguia pensar. Eles se encontraram em um beco escuro. A respiração pesada deles ecoava nas paredes. Clara, você precisa me dizer tudo, ele disse, a voz tremendo, o olhar fixo na dela. Nós somos os únicos que podemos encerrar essa história. Ela hesitou, a dor refletida em seu rosto. Roberto nasceu de um plano que envolve mais pessoas do que podemos imaginar. Eles precisavam de você, sua vida, sua linhagem. Tudo foi arquitetado para que você se tornasse uma peça essencial. Roberto sentiu que a terra sob seus pés estava se abrindo. Essencial para quem? Para quê? Ele estava cada vez mais confuso. Mas uma parte dele começava a entender que havia mais na realidade do que ele jamais poderia saber. Para desmantelar a organização, temos que expor a verdade antes que eles nos peguem. A voz de Clara estava firme, apesar do medo em seus olhos. Ela parecia determinada a lutar. Justo naquele momento, a figura do homem misterioso surgiu. Era o mesmo que estava observando antes. Ele sorriu levemente. Vocês precisam vir comigo. O tempo está se esgotando. A urgência no gesto dele os empurrou a um nível de coragem que Roberto não sabia que tinha. Vamos avançar, mas por favor, me conte tudo o que sabe. Desvendar isso pode ser a única chance de libertar todos nós. A determinação nas palavras de Roberto conferiu pesadas consequências ao que estavam prestes a fazer. Eles seguiram o homem, sentindo que cada passo poderia ser o último. O pavor e a adrenalina se misturavam, e com cada movimento, Roberto começou a entender a verdadeira conexão que tinha com Clara. A família deles não era só uma lembrança distante. Era uma força que revelava um caminho para a verdade. E assim, em meio à escuridão, uma luz tênue começou a brilhar. Havia confiança, uma possibilidade de transformação. Mas o que viria a seguir? Roberto sabia que a batalha estava longe de terminar. Agora, a história de vida deles estava prestes a se entrelaçar e revelar segredos que poderiam mudar tudo. Eles tinham uma única chance de enfrentar as sombras do passado e fazer o que era certo. E ao final, no fundo de seu coração, Roberto sentia que, independentemente do que acontecesse, ele finalmente estava se libertando das correntes que o prendiam. E você, amigo, não vai querer perder as próximas revelações, não é mesmo? Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, isso ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.